Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Soares. Dando continuidade àquilo que seria a Segunda Guerra Mundial, nós pegamos então a seguinte ideia, né? A Alemanha invadiu a Polônia, esperança da Inglaterra e da França era que a nossa Rússia se manifestasse, não se manifestou, então tem início a chamada Segunda Guerra Mundial, com a Inglaterra e França fazendo declaração de guerra à nossa Alemanha. Tá? A nossa Alemanha faz um avanço extremamente rápido. A situação que nós temos é que a Alemanha utilizou a expressão guerra rápida ou a famosa Blitzkrieg, a utilização de tanques e a utilização de aviões. Tá? Detalhe interessante, essa guerra rápida já havia sido testada, cara, antes da guerra. Ou seja, em 1936, durante a famosa Guerra Civil Espanhola, tá? Nessa Guerra Civil Espanhola é quando Francisco Franco assume o governo da nossa Espanha. Então, naquele processo, em 1936, nós temos que a Alemanha fez um ataque sobre aquilo que seria a cidade de Guernica. Tanto é que Guernica passou a ser um dos grandes quadros aí do Pablo Picasso, representando exatamente um massacre sobre a cidade de Guernica, na Espanha. Então, lá nesse ano de 1936, nós testamos essa guerra rápida com o uso do quê? Com o uso de aviões, com o uso de tanques. E agora, então, a nossa Alemanha faz exatamente isso. Ela partiu para uma guerra rápida. Com um detalhe interessante, a nossa França, cara, que inocência da nossa França, tá? A França havia criado uma linha de proteção que ela chamou de linha Maginot. Olha só que loucura, a França criou uma expressão chamada linha Maginot. A linha Maginot era uma linha de proteção direta entre França e Alemanha. Então imagine só, aqui estaria a nossa Alemanha, aqui estaria a nossa França, vamos para a gente mais ou menos localizar a nossa Bélgica aqui em cima, tá? E a nossa França fez uma linha de proteção aqui, ó, que foi chamada de linha Maginot. A linha Maginot era uma linha de proteção direta da nossa França em relação à Alemanha. Então, se a Alemanha fizesse um ataque frontal, tá, em direção à nossa França, nós teríamos a proteção daquilo que seria a linha Maginot. Mas a grande inocência francesa em fazer isso, tá, foi que ela esqueceu que lá na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, quando foi invadir a nossa França, a Alemanha passou pela Bélgica. A Alemanha passou pela Bélgica e veio em direção à região de Paris, pertinho aqui, uma regiãozinha chamada Marne. Isso aconteceu lá na Primeira Guerra Mundial. E agora, a nossa França se protegeu com a linha Maginot. Caso a Alemanha fizesse um ataque frontal, um ataque direto, eu estaria protegido pela linha Maginot. Olha só que inocência, cara, tá? Por que foi uma inocência? Porque da mesma forma que na Primeira Guerra Mundial a Alemanha invadiu a Bélgica, a Segunda Guerra Mundial a Alemanha também invadiu a Bélgica. Ou seja, com a nossa Blitzkrieg, ou seja, com a nossa guerra rápida, o nosso avanço alemão, que a guerra começou em setembro de 39, repare que em maio de 40, ou seja, menos de um ano depois, a Alemanha já dominou Noruega, Dinamarca, passou pela Holanda, avançou sobre a Bélgica e foi em direção à França. E quando ela avançou em direção à Bélgica, ela fez exatamente isso. Olha aqui, ó. Ela foi em direção à Bélgica, ingleses e franceses se protegeram nas famosas praias de Dunkerque. A Inglaterra estaria aqui em cima, tá? Nós nos protegemos nas praias de Dunkerque. E ali, quando nós nos protegemos na praia de Dunkerque, o que aconteceu? A nossa Alemanha simplesmente avançou com aquilo que seriam os seus ataques aéreos, olha que loucura, e com a sua divisão de blindados Panzer. E os nossos aliados, então, foram obrigados a fugirem daqui. Essa foi a famosa retirada de Dunkerque, a famosa Operação Dínamo, tá? Quando os ingleses e franceses saíram correndo em direção ao mar para fugir do avanço de quem? Do avanço daquilo que seria a Alemanha. E nesse avanço da Alemanha, o que aconteceu? Ela foi em direção à nossa França. E observe só, a nossa França foi dominada de uma forma extremamente rápida, extremamente simples. Aí você vai dizer com uma resistência pequena, porque nós esperávamos que a linha Maginot fosse a nossa proteção. E simplesmente a nossa Alemanha não passou pela linha Maginot. Então significa dizer o quê? Que a nossa França foi dominada. O norte da nossa França tem uma zona de ocupação, ou seja, o norte da França foi dominado por aquilo que seria a Alemanha. E no sul da nossa França, nós criamos o quê? Um regime colaboracionista. Um regime que simplesmente é o famoso governo de Vichy, tá? Comandado pelo Marechal Pétain, que era um governo de colaboração
com os chamados nazistas. Então você vai dizer assim, nossa, então a nossa França foi dominada? Foi dominada. Nesse momento que aconteceu, lá da nossa França, o famoso general de Gaulle, olha só, ele fugiu da França, olha que loucura, e foi em direção a Londres. E lá em Londres, através da rádio BBC de Londres, ele falava ao povo francês, para a famosa resistência francesa. E ele simplesmente falava, resistam, resistam franceses, não permitam o avanço alemão. Mas simplesmente o avanço alemão foi extremamente rápido, e alguns dizem até que foi extremamente fácil. Tanto é que nessa retirada de Dunkerque, falamos em quase 90 mil prisioneiros entre ingleses e franceses. Muitos dizem até que a Alemanha, estrategicamente, cometeu um pequeno erro em fazer o bombardeio aéreo com tanta intensidade. Por qual motivo? Nós bombardeamos a praia, que era o caminho que sobrou para os nossos aliados saírem fugindo aqui, ó, em direção às barcaças inglesas que se aproximavam para poder receber o quê? Os soldados que saíam. Inclusive navios pesqueiros, navios de particulares eram utilizados para poder tirar ingleses e franceses que estavam onde? Acuados aqui, ó, pelo avanço o quê? Pelo avanço alemão. Então observe que essa foi a famosa guerra rápida, ou seja, o avanço alemão foi excessivamente rápido nesse período. Agora observe só, quando você pega a nossa Alemanha nesse momento, cara, tá? Nós encontramos que merece destaque interessante para você pensar em duas grandes ações da nossa Alemanha. Observe só, quando você pensar na nossa Alemanha aqui, ó, a nossa Alemanha fará duas grandes operações, tá? Quais são as grandes operações que a Alemanha irá fazer? Primeiro detalhe, nós temos essa operação aqui, ó, a famosa Operação Leão do Mar. E nós temos a operação que você chama de Barba Ruiva ou simplesmente Operação Barba Rossa. Tanto Fere como Caatinga, tá? A ideia é Barba Ruiva, também é muito utilizada. Então, a expressão Barba Ruiva normalmente aparece com frequência para você, tá? Aí o que vai acontecer? Olha só que bonitinho. Dentro desse panorama, olha só, caiu aqui, nossa, caiu meu apagador, eu já voltei, tá? Dentro de toda essa estrutura, então vejam só como é que vai funcionar. Primeiro, o avanço alemão foi rápido. Então nós temos aqui a nossa Operação Leão do Mar. Ou seja, a nossa Alemanha decidiu partir em direção à chamada Inglaterra. É aqui que você tem a famosa Batalha da Inglaterra. Aqui você vai encontrar a figura da chamada Luftwaffe, ou seja, a Força Aérea Alemã, enfrentando a Royal Air Force, ou seja, a Força Aérea Inglesa. Nós teremos aqui, ó, semanas de combate, combates aéreos, tá? Detalhe interessante, nas provas aparecem assim, a Alemanha invadiu a Inglaterra. Durante semanas, a Alemanha bombardeou a Inglaterra, tranquilo. Ela invadiu, mas ela não dominou. A Inglaterra não caiu sobre o domínio o quê? Não caiu sobre o domínio alemão. A Inglaterra não cai sobre o domínio alemão, mas ela foi invadida, ou seja, elas invadiram, mas simplesmente ela não consegue permanecer no território. Detalhe interessante, foi aqui que o Churchill utilizou a seguinte expressão: nunca tantos deveram tanto a tão poucos. Olha que loucura, tá? E por que nunca tantos deveram tanto a tão poucos? Pela forte resistência da Força Aérea Inglesa à presença da Força Aérea Alemã. É nesse momento que vai surgir o famoso radar. O radar simplesmente seria uma forma dos ingleses se protegerem, localizando o ataque alemão antes mesmo que eles pudessem ser o quê? Visualizados. Então isso logicamente foi favorecendo a resistência por parte da Inglaterra. Claro, como não deu certo esse avanço sobre a Inglaterra, nós então fizemos a Operação Barba Ruiva, Operação Barba Roxa, tá? E nessa Operação Barba Ruiva, o que vai acontecer? A nossa Alemanha simplesmente agora, ela decidiu pela invasão da Rússia. Exatamente isso que vai acontecer. E essa operação acontecendo no ano de 1941, quando a Alemanha partiu para o avanço direto sobre aquilo que seria o nosso território russo. Tá certo? E nesse panorama, o que vai acontecer? Na invasão da Rússia é que vai acontecer uma das batalhas mais sangrentas de toda a guerra, a famosa Batalha de Stalingrado, tá? Essa batalha de Stalingrado é extremamente importante, por qual motivo? Porque essa batalha de Stalingrado representa a derrota alemã, ou seja, a derrota alemã que vai acontecer em 1939.
43. Tanto é que você vai encontrar textos que dizem que nesse momento caiu por terra o mito da invencibilidade alemã. Nesse momento caiu por terra o império que deveria durar 1000 anos. E nesse momento nós temos que começa o refluxo alemão. Por que o refluxo alemão? Porque a Alemanha simplesmente só avançou. Ela avançou, 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 avançou e de repente em Stalingrado ela perdeu. Olha que loucura, quando ela perdeu em Stalingrado, começa então o recuo por parte de quem? Por parte daquilo que seria a nossa Alemanha. Agora observe só. Todo esse panorama que nós estamos mostrando para você não tem as operações dos aliados. Aqui nós só temos as operações por parte da Alemanha. Num próximo vídeo você verá exatamente a reação daquilo que seriam os chamados aliados. E se você observar, o que a nossa Alemanha vai fazer? A Alemanha começa uma guerra excessivamente rápida, guerra rápida. O avanço sobre a região da Noruega, Dinamarca, a região da Bélgica e França foi muito rápido. Ela tentou a Inglaterra, não dará certo. Mas ela vai também em direção à África. E aí que entra o general Erwin Rommel, comandando aquilo que seria o chamado Afrika Korps, ou seja, um grupo de nazistas, o exército nazista, direcionado exatamente àquilo que seria o continente africano. Pergunta sua é, mas qual é o interesse que eu tenho de dominar a África? Porque se você dominasse a África, olha só que loucura, se você pensar assim, ó, a Europa está aqui, pense assim, a Península Itálica, e a Península Balcânica. Aqui você tem Roma, aqui você tem a Grécia, tá? Quando eu domino as costas da África, significa dizer o quê? Se você pegar, portanto, aqui ficaria a Espanha, aqui ficaria Portugal, né? Aqui está as costas da África, tá? Se você tem o domínio sobre as costas da África, significa dizer o quê? Que você dominou a região do Mediterrâneo. Quando eu falei para vocês, num vídeo anterior, que a nossa Itália dominou a Albânia, ela dominou a Albânia que está aqui, ó. Por que ela dominou a Albânia? Qual era o interesse de dominar essa área? Aqui em cima, no Adriático, você tinha o Porto de Fiume. O Porto de Fiume era uma entrada direta para o continente europeu. Quer dizer, se aqui é italiano, olha só, se aqui é italiano e aqui é italiano, eu estou controlando o canal de acesso para essa região. Então, se eu tenho aqui embaixo, por exemplo, a figura do Rommel, qual era a vantagem do Afrika Korps aqui? Era você controlar exatamente o quê? As costas da África. Significa dizer que a região do Mediterrâneo estaria sob controle daquilo que seriam as forças nazistas. Olha que loucura! Então essa estrutura que você pensa quando você tem o avanço excessivamente alemão. Aí você pergunta, e os aliados deverão fazer o quê? Então os aliados agora deverão fazer uma reação contrária ao avanço alemão. Tanto é que aqui você vai encontrar uma ilhazinha chamada Ilhazinha de Malta, tá? A Ilhazinha de Malta você encontra textos que dizem assim, e a Inglaterra defendia a pequena ilha de Malta com unhas e dentes. Por qual motivo? Que era onde você tem um entreposto para você poder fazer o avanço sobre as diferentes regiões dos meus inimigos. Tanto é que a Segunda Guerra Mundial ela vai desenvolver muito a questão da logística. Olha que loucura, por qual motivo? Só para a gente fazer aí uma pequena pincelada. O desembarque da Normandia, quando a Inglaterra, simplesmente a partir da Inglaterra, nós vamos invadir a França. Lá em 6 de junho de 44, tá? Para você ter uma ideia, fala-se em 13.000 veículos motorizados que serão utilizados nesse desembarque. Resumindo em miudinhos, de 13.000 veículos motorizados, eu preciso do combustível. Eu preciso fazer com que esses veículos cheguem em um determinado local e eles tenham combustível para ir adiante. Então você vai criando exatamente o quê? Aquilo que seria a ideia de logística, ou seja, a manutenção daquilo que seria a guerra. Então todo o panorama que nós vimos para vocês até o momento é até chegarmos aqui, ó, a nossa derrota alemã, sem citar nenhum dado ainda por parte de quem? Dos aliados. Tranquilo? Com um detalhe interessante, a nossa guerra tornou-se mundial a partir de 1941, quando o Japão fará um ataque sobre a base americana no Havaí, famosa base de Pearl Harbor. Então, a partir desse momento do ataque a Pearl Harbor, em dezembro de 41, a gente costuma dizer que a nossa guerra tornou-se mundial. Tranquilo? Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Gostou? Curte aí, compartilhe, se inscreva no canal, nos sigam pelo Instagram e até um próximo encontro. Um grande abraço para você, tchau!